Gente, se tem um negócio que é bom demais é viajar pra festival, né? Mas tem um negócio que é melhor ainda, que é viajar pra um monte de festival de uma vez só e fazer um mochilão. Pois é, mas tem umas verdades também sobre isso que precisam ser ditas. Continua vendo o vídeo pra saber. Olha, a razão de ser do Festivalando é viajar para festival de música, né? Assim, a gente é um blog de viagens para festivais de música e às vezes a gente é tão fominha, mas tão fominha que ao invés de viajar para um festival aqui e depois vai lá para outro e tal, a gente não, vai para tudo de uma vez só e faz um mochilão. Pois é, foi assim pelo menos que o blog começou, né? Eu e a Gra viajamos juntas, fizemos um mochilão para festivais na Europa, viajamos por 2 meses para uns 7, 8 festivais e países. Um monte de festival de uma vez, por que não? Por que não, né? As loucas dos festivais. Foi assim, a gente começou na Dinamarca, no Roskilde Festival, que é um festival gigante, antigo, já de décadas e décadas, tipo um Glastonbury da Dinamarca. Depois fomos pro Popegoia, na Suécia, um festival indie, independente, pequititinho. Aí por um momento a gente se separou, eu fui pra Suíça pro Montreux Jazz Festival, que é um festival que não é só de jazz, tem um monte de coisa. E depois fui pro Resist to Exist, que é um festival punk em Berlim. É um dos maiores festivais de punk independentes da Europa. E ao mesmo tempo, a Gra estava também na Alemanha, só que em Wacken, para o Wacken Open Air, que pra quem curte metal, né, dispensa apresentações, tipo a meca dos festivais de heavy metal do mundo. E aí depois a gente se encontrou na República Tcheca, pro Brutal Assault, um festival de metal extremo, que acontece num forte medieval super legal. E depois a gente terminou no Ziget Festival em Budapeste, na Hungria, que é um festival gigante também, tipo, de todos os estilos, é meio que um Lola, assim, né, em termos de line-up, é bem semelhante ao que é o Lola. E aí depois eu fiz também, sozinha, um mochilão de festivais na América do Sul. Eu fui pro Estéreo Picnic, na Colômbia, em Bogotá, que é um festival que acontece na mesma época do Lola e, portanto, né, tem um line-up semelhante. De lá eu fui para o Lola Chile, em Santiago, e terminei a viagem no Assunciónico, no Paraguai, que também é um festival do mesmo estilo que acontece na mesma época, né, em Assunção, no Paraguai. Isso é uma viagem mais ou menos de uns 20 dias, né? A outra foi 2 meses de viagem. Aqui fizemos eu e Gra juntas. E no momento desse vídeo estou avaliando a possibilidade de fazer um novo mochilão. Não sei se vai rolar, por conta de uma série de fatores que eu vou falar na sequência, que são as verdades que a gente tem que ouvir sobre o mochilão de festivais. Porque quando a gente conta, né, assim, né, eu contei os lugares que eu fui, pra onde eu fui, tipo, nossa, que incrível! Um mochilão de festivais, ir pra um monte de países diferentes, e ainda por cima curtir festival, conhecer cidades novas, blá 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 blá. É realmente muito incrível quando a gente conta, mas até a coisa acontecer tem muitos pormenores que tornam essa viagem um pouquinho complicada. A primeira questão é que é o seguinte: a gente fala mochilão, aí parece assim, né? Ah, uma viagem barata, porque meio que mochilão virou sinônimo disso, né? Viagem barata, viagem pé de chinelo. Um mochilão de festivais, isso é mais ou menos verdade. Assim, é claro que você pode fazer escolhas super econômicas durante a sua viagem para o seu mochilão de festivais, né? Ficar num hostel, num quarto com mais 10 pessoas e ficar comendo só em supermercado e andar a pé a maior parte do tempo para não gastar com transporte público, enfim. É possível organizar a viagem de um jeito que ela seja bastante econômica. Mas com os festivais na jogada, gente, não tem jeito, assim, ela vai ser mais cara do que um mochilão convencional, que é só um mochilão de turismo, porque tem ingresso, gente. Ingresso de festival é caro em qualquer lugar do mundo. Às vezes aqui no Brasil a gente paga umas taxas na hora de comprar os ingressos assim, tipo, what the fuck, né? Que encarecem mais ainda o preço, coisas que a gente não vê muito em outros lugares, em outros países, mas mesmo assim são valores altos, são valores caros para quem vive naquele lugar e mais ainda pra gente, quando a gente fala em Europa, por exemplo, são valores mais caros ainda, porque tem toda a conversão do euro, blá blá blá, né, enfim. Então a verdade é essa, assim, um mochilão de festivais vai ser fatalmente mais caro que um mochilão de turismo convencional. Num mochilão de turismo você pode ficar o tempo todo fazendo só passeios baratos, em lugares só que entra de graça e tal, e festival não é bem assim. Tem até alguns festivais de graça na Europa. Nesse mochilão que a gente fez pra Europa, né, o primeiro que eu contei lá, o Festival Popegoia, que foi na Suécia, era um festival de graça, a gente não comprou ingresso, tipo, era num parque aberto pra todo mundo e tal, mas eles são em menor número, enfim,
Temos até uma lista lá no blog desses festivais, mas não é tão simples assim achar. O fato é que com certeza você vai ter que gastar com o ingresso. E aí, infelizmente, você tem que ter um orçamento que dê conta de bancar isso, e aí é nessa hora que a coisa fica meio complicada para muita gente, infelizmente. É claro que há mochilões e mochilões, né? Eu dei aqui 2 exemplos, um na Europa e um na América do Sul, e aí na América do Sul os gastos são tipo em outra escala, né? Bem menor. Mais ou menos assim, o que eu gastei com uma passagem na Europa, eu gastei para esse mochilão na América do Sul, com tudo, assim, passagem, a hospedagem, os ingressos e, né, tudo pros 20 dias de viagem. Então, se você vai pros países daqui vizinhos, você tem um gasto menor do que indo lá pra Europa, né? Isso é óbvio, você não vai pagar em euro aqui. Mas ainda assim, você precisa ter um planejamento financeiro e ter recursos à disposição. E não são só os ingressos que encarecem o mochilão de festivais. Ele pode ficar ainda um pouco mais caro se você quiser fazer um mochilão em que você vá aos festivais e também faça turismo nas cidades, o que, né, gente, acho que é imprescindível, né? Você vai pra tão longe e vai só pros festivais e não vai conhecer os lugares ali no entorno, acho que é impraticável, assim, né? Tipo, tem que aproveitar, tem que fazer isso, e aí você acaba ficando obrigatoriamente mais tempo nos lugares. Por exemplo, sei lá, uma pessoa vai viajar pra Copenhague pra fazer turismo convencional. Ela vai chegar lá, pode escolher ficar 3, 4 dias, beleza, já deu pra conhecer um bocado da cidade e tal, pode ir pra outro lugar, pode voltar pro Brasil, acabou. Agora, um exemplo nosso, né, que a gente foi pra Copenhague também, e pra Dinamarca, pro Roskilde Festival, naquele mochilão lá da Europa. Só o Roskilde Festival, ele dura uma semana inteira. E a gente queria também, obviamente, passear por Copenhague, conhecer a cidade. E aí foram mais dias pra conhecer a cidade. Então, se uma pessoa que faz turismo convencional fica 3, 4 dias, a gente que foi pro Roskilde Festival, que ele acontece uma cidade vizinha a Copenhague, né, em Roskilde. A gente foi pro Roskilde, foi uma semana só pro festival e depois mais alguns dias para o turismo. Então, você alonga mais a sua estadia nos lugares e isso acaba também incorrendo em mais custos, né, mais diárias de hotel, mais alimentação ali no dia a dia, mais custo com transporte. É uma verdade. E se você faz questão mesmo de fazer o turismo e também ir para os festivais, tem que ser assim, você tem que separar um dia para uma coisa e um dia para outra, porque é humanamente impossível, fisicamente impossível você não dar conta de combinar no mesmo dia, fazer passeios turísticos e ir para festival, não tem jeito, assim, tem que separar os dias para cada coisa e aí acontece isso que eu falei, né? Você aumenta o tempo que você fica no lugar e aí isso aumenta o gasto também. Outra verdade que a gente tem que saber quando a gente fala em mochilão de festivais é que você meio que é refém das datas dos festivais na hora que você começa a sentar para planejar as coisas, né? Tudo você tem que organizar em função das datas dos festivais que vão acontecer. E é aí que a coisa começa a ficar meio complexa. Por quê? Por exemplo, dando um exemplo mais uma vez, pensando em um mochilão para a Europa, um mochilão comum. Você pode traçar rotas, né, fazer um roteiro que seja bastante lógico, assim, né, passando de um país vizinho para o outro, tudo, né, na sequência, que isso deixa os deslocamentos mais curtos, mais baratos, enfim, menos cansativos também. Agora, quando você quer fazer um mochilão de festival, se você escolher um festival no país X, não quer dizer que ali no país Y, que está vizinho, não necessariamente na semana seguinte vai ter um outro festival e vai ter um festival que ainda por cima seja um festival que você queira ir, sabe? Às vezes o outro festival que você quer ir vai estar acontecendo lá no outro extremo da Europa. E aí, assim, é claro que é possível você, sei lá, você pega um voo, enfim, só que é mais tempo de deslocamento, vai ter que ser, sei lá, de avião, aí vai ficar mais caro, pode ficar mais cansativo. Um outro problema pode ser que até aconteçam festivais, estejam acontecendo festivais que são do seu interesse em países próximos, mas eles vão estar encavalados as datas, entendeu? Vai coincidir. Porque esse é a grande complexidade, assim, quando você fala principalmente em festivais da Europa. Assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tem muita opção, com certeza você vai encontrar muita coisa que você tem interesse, mas ou as datas vão estar completamente espalhadas, elas não combinam, ou então vai estar tudo encavalado. Ou se você tiver um pouco de sorte, você consegue fazer, sim, um roteiro bem amarrado. E não só um pouco de sorte, mas também se você tiver uma mente aberta. Porque se vocês prestaram atenção
naquele roteiro que eu falei da Europa, dos festivais que a gente fez, tem alguns festivais super conhecidos e tem uns que, tipo assim, que festival é esse? Né? Quase ninguém conhece, a gente também não conhecia, a gente descobriu, achou interessante, viu que encaixava nas rotas que a gente tinha pra fazer e colocou esses festivais meio que, assim, com o espírito de conhecer coisa diferente também. Então, esse é um outro ponto muito importante, assim, que é você ter a mente aberta pra não querer ir só também nos festivais famosões, nos festivais de marca e tal. Tem muita coisa acontecendo na Europa, tô dando exemplo da Europa porque é um lugar onde isso é mais possível fazer por conta da diversidade, da quantidade de festivais. Tem muita coisa acontecendo e você, pra aproveitar tudo isso e conseguir encaixar no roteiro de mochilão, talvez seja necessário esse espírito mais explorador, entendeu? Tipo, de combinar festivais conhecidos, que você já tá a fim de ir, você já sonha há muito tempo, com festivais que você nunca ouviu falar e você vai lá dar uma chance, entendeu? E aí, isso é que é o legal. Porque você pode se surpreender, sabe? Ir pra lugares que você nem imaginava ir, conhecer lugares incríveis, conhecer festivais legais também, bandas legais. Por exemplo, esse festival da Suécia que a gente foi, Popegoia, eu conheci uma banda super legal, chama PM2U, uma banda lá da Suécia mesmo, que é um festival de bandas indie da Suécia. E tipo, é uma banda que eu ouvi bastante, sabe? E tudo isso porque eu dei a chance de ir pra um lugar desconhecido, uma cidade desconhecida também. Não é a mais turística da Suécia, ele acontece em Malmo. Todo mundo normalmente vai pra Estocolmo, a capital. Eu fui pra Malmo, uma cidade que não é tão famosa assim também de turismo. Fui pro festival que ninguém nunca tinha ouvido falar. É bem regional, bem local. E, tipo, foi uma experiência super legal. Conheci uma banda que eu passei a ouvir com frequência. E essa é a graça também de viajar pra lugares e pra festivais, assim. Tipo, é se surpreender e explorar, conhecer coisa nova mesmo. Enfim, essa etapa, né, de fato, montar o roteiro, estruturar, essa é bastante complexa e exige, assim, uma pesquisa bem profunda dos festivais, das opções que tem na época que você tá indo, dos lugares, para você conseguir fazer um roteiro que, de fato, seja executável. E, assim, em último caso, se um mochilão for muito complexo, for muito inatingível em determinado momento, ainda tem uma outra alternativa que é fazer uma mochilinha. Uma mochilinha de festivais, uma versão reduzida. Por exemplo, assim, você vai pra a princípio, tá se planejando ir só pra um festival, mas aí dá uma pesquisadinha ali. Às vezes tem um outro festival menor, não muito conhecido, nessa coisa que eu tô falando, né, de dar chance pras coisas diferentes e tal. Alguma coisa que tá acontecendo ali por perto, e aí de repente se agrega um festival a mais só, e já tem uma experiência ainda mais legal, né? Tipo assim, aproveita a viagem, né? Já que tá indo pra tão longe, tá gastando dinheiro, aproveita e já vai em mais de um festival, assim, só pra garantir a ida, né? Por exemplo, eu fiz isso. Eu fui pra Portugal, pro Rock in Rio Lisboa, era o festival que eu de fato queria ir. Aí dei uma pesquisada ali, vi que na época, uma semana depois, ia ter em Madrid o Download Festival Madrid. É um festival de heavy metal que ele é mais bem estruturado, mais famoso lá na Inglaterra, porque ele é originalmente de lá, mas ele tem essa filial lá em Madrid, na Espanha, que não é assim lá, grandes coisas, enfim, mas estava rolando uma semana depois, né, Portugal, do lado ali da Espanha, por que não? É aquela pergunta lá do início, por que não aproveitar mais um festival? E aí eu fui, e aí já que você tá em Madrid, né, por que você não foi pra Barcelona também, que tá ali pertinho? Acabei em Barcelona não indo em nenhum festival, fiquei só pra turismo mesmo, mas assim, encaixou muito bem, sabe? Foi uma viagem mais curta, de uns 15 dias mais ou menos, mas deu pra ir pro Rock in Rio Lisboa, dali fui pra Madrid, pro Download Festival Madrid, ainda aproveitei um tiquinho de Barcelona. Enfim, é isso, gente, assim, pra arrematar, quando você pensa em mochilão de festivais, primeiro você vai falar, nossa, eu quero fazer. Sim, faça, né? Se você tem a oportunidade, o privilégio de fazer um tipo de viagem dessas, né? Organize-se pra isso, porque é legal. Mas passar da euforia e o oba-oba, né? Tipo, aí que vem a real. Que é, primeiro, você pegar muito ao planejamento e ter paciência pra isso. Em um planejamento tanto financeiro quanto logístico. Leva tempo, você tem que estudar as coisas mesmo pra conseguir estruturar o roteiro que vai funcionar na prática. E enquanto, né, você faz tudo isso, tenha a mente aberta para conhecer outros festivais que você nunca tinha imaginado, que você não sabia que existia, e para lugares também que de repente não eram a sua primeira opção, mas às vezes é a melhor opção logística ali, né, do roteiro.
dá chance para aquele lugar, dá chance para um festival que vai estar rolando ali, porque você pode se surpreender e ter experiências legais também. Porque isso faz toda a diferença quando a gente está viajando também. Essa é a graça de viajar e de viajar para festivais. Na descrição do vídeo tem links lá pro blog, pro Festivalando, links que podem te ajudar a se organizar melhor, a entender melhor tudo que eu falei aqui. E se quiser, deixa comentários aqui no vídeo, lá no blog também, que eu respondo, tá bom?